Olá, eu sou Rosimelo e hoje nós vamos iniciar a jornada espiritual do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Esse livro é um exercício de 40 dias para que você possa entender os propósitos que Deus tem para nós e também ajudar a descobrir o seu propósito. Segundo o autor, já existem 5 propósitos que Deus deixou para nós. E assim nós vamos meditar diariamente. Serão 40 dias, acompanhe esta jornada. Este conteúdo também será disponibilizado no Despertar Podcast. E você pode compartilhar com outras pessoas para que você também possa transbordar e abençoar a vida das outras pessoas. Então vamos acompanhar a leitura do dia 1. Dia 1. Tudo começa com Deus, pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Aí abaixo tem uma frase de Bertrand Russell, que era ateu, e ele diz assim: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Então vocês vejam que mesmo um ateu acaba admitindo que tem que haver algo, senão não tem propósito. Então, se você está sem propósito na sua vida, provavelmente você não está conectado com Deus. Vamos começar então. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi criado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano há milhares de anos. Isso porque normalmente erramos no ponto de partida, nós mesmos. Fazemos perguntas egocêntricas como: o que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são meus objetivos, minhas ambições e meus sonhos para meu futuro? Concentrar tudo em nós mesmos, porém, jamais deverá ser o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. É muito interessante esse primeiro trecho do dia 1, porque como aluna do pior ano e já fiz o método IP, uma das coisas mais importantes é entendermos a nossa identidade. Se temos dúvida sobre quem nós somos, fica muito difícil descobrir o nosso propósito. Então, que tal você entender, treinar a sua identidade inicialmente? A nossa identidade vai nos ajudar a descobrir o nosso propósito. E qual é a nossa identidade? Sermos imagem e semelhança de Deus. Não, nós não somos filhos do ancestral do macaco. Se você conseguir entender isso, a sua vida toda vai fazer muito sentido. Aprendemos na escola que somos filhos de macaco, e isso diminui demais a nossa identidade e desconecta totalmente com a origem e com a fonte. Então comece ativando a sua identidade, isso vai te ajudar muito. Continuando a leitura do livro. Ao contrário do que afirmam livros conceituados, filmes e seminários, você não descobrirá o sentido da vida olhando dentro de você mesmo. É provável que já tenha tentado isso, mas você não criou você mesmo. Logo, não pode dizer para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, nem a própria invenção terá a capacidade de lhe dizer. Somente o inventor ou o manual do fabricante poderiam atestar sua utilidade. Certa vez, fiquei perdido nas montanhas quando parei para perguntar como chegar ao acampamento. Disseram-me: não existe acesso por aqui. Você precisa ir pelo outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito de sua vida concentrando-se em você mesmo. Deve começar com Deus, seu Criador.
E daí o autor, ele deixa aqui no livro uma frase para que chame a sua atenção com relação a esse primeiro dia. Você só existe porque o Senhor deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Ele. E até que se compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Somente em Deus descobriremos nossa origem, nossa identidade, nosso significado, nosso propósito, nossa importância e nosso destino. Todos os caminhos levam a um beco sem saída. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Aqui eu faço uma pausa no livro para que você comece a pensar sobre coisas que nós aprendemos no mundo. Por exemplo, muitas pessoas estão 100% focadas na carreira profissional, como se uma função fosse algo importante, como se a realização pessoal, o dinheiro e a satisfação fosse de fato algo que nos realizasse na vida. E, na verdade, não realiza, porque nós temos aí um número imenso de pessoas depressivas, com dinheiro e totalmente infelizes. Por quê? Porque se desconectaram totalmente de Deus. Esqueceram ou não entenderam que são imagem e semelhança dele. Quando você entende que é filho de Deus, a sua identidade ela é ativada e a sua visão de mundo ela muda completamente. Quando você entende que você é imagem e semelhança de Deus, você para de ser uma função e você passa a ser filho dele e vai viver uma vida totalmente diferente. Comece a pensar sobre isso. Continuando a leitura do livro. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. Viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele. Não é você quem usa Deus para os propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nessa questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Muito importante a gente entender que o cristianismo não é uma religião e nem uma prisão. O cristianismo é uma liberdade de vida com Deus. Continuando o livro. Já li muitos livros que sugerem maneiras de descobrir o propósito de vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto de uma perspectiva egocêntrica. Livros de autoajuda, até mesmo os cristãos, normalmente propõem os mesmos passos previsíveis para encontrar o propósito para a vida. Dê importância a seus sonhos, defina claramente seus valores, estabeleça metas, descubra suas habilidades, almeje grandes realizações, vá à luta, seja disciplinado, acredite em você mesmo, envolva outras pessoas, não desista jamais. Vou fazer uma pausa aqui do livro. É muito interessante que ele mostra como a maioria dos livros que falam de propósito estão focadas em profissão e carreira, quando, na verdade, deveria estar totalmente ligado ao nosso espiritual. Eu não sei se você sabe, mas nós somos 90% espírito. Somos um ser espiritual tendo uma experiência terrena. E quando nós concentramos a nossa vida somente na vida terrena, nós perdemos toda a energia espiritual que todos nós carregamos. Então preste muita atenção nisso. O livro chama muita atenção e deixa muito claro a importância de você se conectar com ele. Continuando a leitura. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao alcançar um alvo, se houver concentração para o fim proposto. Mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito de vida são as coisas absolutamente distintas. Você pode alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim estar distante dos propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de algo mais que conselhos de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade.
De novo, ele reforça a importância da identidade. O que tem acontecido no nosso mundo atual? Por muito tempo, as pessoas se concentraram em função, em serem uma profissão. E até você pode conseguir dinheiro, sucesso, talvez você consiga isso, mas você vai se desconectar de Deus. Por isso que nós vemos muitas pessoas com dinheiro completamente infelizes. Não tem nada a ver com o dinheiro. Você pode ter realização pessoal quando você está conectado com Deus, e o dinheiro será natural. Agora, quando você busca apenas o dinheiro e não ativa a sua verdadeira identidade, você vai se desconectar de Deus totalmente. E é isso que o autor está chamando a nossa atenção. Nós temos múltiplos propósitos. Não tem problema nenhum você ter um propósito profissional. Eu também tenho. Agora, lembre-se de se conectar com Deus para que você siga também os propósitos que são a sua base de estar aqui nessa vida. Isso vai te ajudar muito. Quando você entender que você tem propósitos com Deus e propósitos na terra, sua vida vai ser muito mais fácil. Eu falo isso, gente, porque eu também passei por isso. Eu não estou apenas lendo o livro por ler. Eu vivi isso na minha vida. E é muito bom quando a gente entende que a nossa vida vai muito além desta vida terrena. De verdade, você vai ter uma paz enorme. Isso aconteceu comigo. Em um momento da minha vida, eu era bem-sucedida financeiramente, profissionalmente, eu tinha sucesso, tinha beleza, tinha dinheiro e eu tinha uma saúde completamente debilitada. Eu passei 15 anos sofrendo com depressão e cheguei ao ponto de ficar em cima de uma cama, tendo dinheiro, sucesso, e eu não sentia uma realização. Parece que tinha um buraco dentro de mim que eu não entendia a razão. E a partir daí, eu fiz uma oração para Deus, comecei a meditar na palavra e pedi orientação. E Deus foi me orientando. Não é uma coisa que de repente vai acontecer do nada, mas eu quero que você tenha a tranquilidade de buscar e acreditar. Porque se funcionou comigo, que não acreditava em nada disso, e hoje eu vivo isso, eu quero que você tenha essa mesma experiência que muitas pessoas têm. Continuando a leitura do livro. Este não é um livro de autoajuda. Não ensina a achar a carreira correta, a realizar sonhos ou a planejar a vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ensina a fazer menos na vida, concentrando-se no que mais importa. Ele vai ajudá-lo a se tornar o que Deus pretendia fazer de você ao criá-lo. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação, a preferida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando dizem, sempre pensei que a vida fosse, querem dizer, esse é o melhor palpite que posso dar. Eu vou até fazer um adendo aqui no livro, porque talvez muitas pessoas podem se questionar por que o mundo está tão estranho, tão difícil e tão complicado. Há muito tempo, os homens começaram a se sentir mais importante que Deus e foram tirando aos poucos Deus do centro da vida. Isso tem todo um trabalho que foi feito e que talvez você, no seu desconhecimento, na sua convivência, não percebeu ou não entendeu. Mas há muitos anos existe um trabalho com o objetivo de tirar Deus como centro das nossas vidas. E o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que a consequência disso. Continuando a leitura. Há milhares de anos, filósofos brilhantes discutem e ponderam sobre o significado da vida. A filosofia é uma área importante do conhecimento e tem sua utilidade, mas quando tenta determinar o propósito de vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas fazendo suposições. O doutor Hugh Moherd, professor de filosofia da Universidade de Illinois, escreveu certa vez para 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas, escritores e intelectuais do mundo perguntando: qual é o sentido da vida? Tempos depois, publicou as respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites, outros admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida, outros ainda foram honestos o bastante para dizer que não tinham a menor ideia.
Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor Morard que lhes respondesse, caso descobrisse o propósito da vida. E aí, nessa parte do livro, o autor deixa mais uma frase. Você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. Continuando a leitura do livro. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e o propósito da vida. Trata-se da revelação. Podemos recorrer ao que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. O Senhor não nos deixou às cegas para ficar nos questionando e conjecturando. Ele claramente revela nas palavras da Bíblia os 5 propósitos que tem para a nossa vida. É o nosso manual do proprietário, que explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus é algo misterioso que encerra a profundidade de seus propósitos. Nada tem de vaga e superficial. Ela não é uma nova mensagem, é a mais antiga. O que Deus determinou como forma de produzir o melhor dele em nós, muito antes que entrássemos em cena. 1 Coríntios 2:7. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir seu propósito de vida, você deve recorrer à palavra de Deus, não à sabedoria do mundo. Edifique a vida sobre verdades eternas, não sobre psicologia popular, histórias inspiradoras e estímulos para alcançar o sucesso. Eu vou fazer uma pausa aqui no livro, porque ele está chamando a atenção para a sabedoria. Eu faço diariamente a leitura de provérbios, inclusive no meu podcast SPR, e justamente nós aprendemos que existe uma sabedoria terrena e uma sabedoria que vem do alto, aquela que foi acessada pelo rei Salomão. E aqui ele está reforçando a importância de nós entendermos que existe uma sabedoria do mundo, mas existe a palavra de Deus. Então preste muita atenção sobre isso, para que você comece a ter discernimento da palavra toda vez que você fizer a leitura e coloque em prática na sua vida. Se Deus disse que nós somos imagem e semelhança dele, não duvide, o mundo vai tentar te confundir. Continuando a leitura. A Bíblia diz: muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo, ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Esse texto apresenta 3 critérios para nosso propósito. Primeiro, você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Se você ainda não vive esse relacionamento, explicarei mais adiante como iniciá-lo. Aqui eu vou fazer uma pausa para te ajudar nesse primeiro momento. Se você ainda tem alguma dificuldade, lembre-se primeiro que você precisa entender e ativar a sua identidade. A partir daí, você precisa ter um relacionamento e uma intimidade com Deus. Acontece que muitas pessoas não têm essa intimidade. Se você não tiver intimidade e relacionamento com Deus, sua vida vai ficar muito difícil. Então, aqui ele está orientando como você pode chegar ao seu propósito. Continuando a leitura. Deus pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse e sem sua contribuição. Você pode escolher carreira, cônjuge, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher o seu propósito. Terceiro, seu propósito de vida
encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade. É disso que se trata este livro. Andrei Bitov, romancista russo, escreveu em um regime ateísta e comunista, mas Deus atraiu sua atenção num dia terrível. Ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto estava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de vez, apropriando-se completamente do futuro e não deixando nenhum significado. De repente, uma frase apareceu por si só: sem Deus, a vida não faz sentido. Martelando-a, assombrando-a na minha cabeça, saí do metrô e caminhei em direção à luz de Deus. Interessante esse trecho aqui, onde o Andrei Bitov, que é um romancista russo, ele escreve uma experiência que ele teve. E foi justamente num regime ateísta e comunista. Se você não sabe, existe um grande movimento no mundo chamado Escola de Frankfurt. E o grande objetivo dessa escola é que tirassem Deus como centro da existência do homem. Isso foi determinado nesse evento e vários intelectuais participaram dessa escola de Frankfurt, que logo após seria a grande base do comunismo. E é o que nós estamos vivendo hoje, a consequência de tudo isso. E quando eu vejo esse relato desse romancista russo, onde ele ouve a voz de Deus, eu me recordo de um acidente que eu sofri de moto em 2019, em setembro, mais precisamente, quando eu fui jogada numa rodovia mais de 15 metros, eu estava pilotando a moto e eu fui atingida por uma moça que estava distraída no celular e bateu a mais de 120 por hora e eu estava na rodovia Castelo Branco. Nesse dia aconteceu algo muito forte comigo. Primeiro que eu sabia que eu ia morrer e não existia nenhuma dúvida sobre isso. Eu fui arremessada e eu não perdi a consciência em nenhum momento. E quando eu sofri esse acidente, a minha vista apagou e eu acordei em outro lugar. Eu não vou prolongar muito, mas eu tive uma experiência fora do meu corpo e fora dessa dimensão. E quando eu voltei, primeiro, não tinha possibilidade de eu sobreviver àquele acidente, ou no mínimo, me quebrar inteira. Quando eu voltei desse acidente, eu caí com a cara no chão e meu rosto foi sendo arrastado pela rodovia. Claro que eu estava com capacete, mas quantos acidentes de moto acontecem diariamente e pessoas morrem por muito menos? Quando eu voltei desse acidente, e em nenhum momento eu perdi a consciência, quando eu voltei daquele outro lugar que eu fui, eu percebi que eu ainda estava vivo. Eu imaginei que minutos depois eu morreria, porque eu já não estava mais aqui. E eu ouvi uma voz muito forte falando enquanto eu estava deitada na rodovia. E eu nunca vou me esquecer essa frase, que dizia assim: você ainda não acredita em mim. Pode acreditar, não vai te acontecer nada que eu não vou deixar. Nesse dia da rodovia, foi a 7ª vez que eu estive entre a vida e a morte. E aquilo me chamou muita atenção. E vendo essa experiência, que é relatada no livro, me faz lembrar do que aconteceu comigo. Eu gostaria muito que você pensasse um pouco sobre isso e também se permitisse ouvir a voz de Deus. Continuando a leitura. Você deve ter se sentido perdido a respeito de seu propósito na vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Bom, esse é o trecho do dia 1, pensando sobre meu propósito de vida. A reflexão de hoje é: eu não sou o foco. Muitas pessoas acham que o propósito da vida delas está ligado aos prazeres pessoais. Quase todos os livros que falam de propósito falam sobre isso, o que você gosta de fazer. Claro que o que você gosta de fazer vai te ajudar a descobrir o seu propósito terreno. Mas e o seu outro propósito?
aquele que não tem a ver com você, e sim com ele e com as pessoas. Eu falo isso porque eu nunca quis ser locutora, eu nunca tive nenhum interesse em ser locutora, nenhum desejo, nenhuma vontade. E quando eu comecei a trabalhar com locução, eu não achei que eu fosse continuar. E eu nunca consegui sair da locução, isso já faz mais de 18 anos. E ao contrário de muitas pessoas que entram na locução e não conseguem dinheiro, não conseguem ter resultado, eu fui diretora, produtora de TV por anos, e locução para mim não tinha nada demais. E acreditem vocês, na locução eu ganhei muito mais dinheiro do que trabalhando com televisão. E o mais curioso é que toda vez que eu tentava parar de fazer locução, as pessoas me faziam voltar para a locução, até eu entender que o meu propósito não tem a ver com o que eu quero, mas o que eu fui chamada para fazer. E meu propósito de vida é muito simples, é curar as pessoas através da minha voz. Eu não curo as pessoas porque eu tenho o poder de curar, eu sou apenas um canal. Por isso que se você me ouve pelo canal Vox, saiba que não é por acaso. Se você me ouve pelo Despertar Podcast, saiba que não é por acaso. Aquele dia na rodovia, eu despertei para algo que eu não sabia. Depois disso, a minha vida mudou muito. Por isso que eu continuo como locutora. Porque eu sei que a minha voz pode chegar em muitos lugares. Hoje eu sou ouvida por 65 países. E eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Então, pense sobre isso. O seu propósito não é o seu foco, é ele. Um versículo para você memorizar nesse primeiro dia. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível. Tudo começa nele e nele encontra propósito. Colossenses, capítulo 1, versículo 16. E aí tem uma pergunta para você meditar nesse dia de hoje. Apesar de todos os argumentos a meu redor, como posso lembrar de que a vida é, na verdade, viver para Deus, mas não para mim mesmo? Bom, esse é o dia 1 do livro e eu espero que isso te ajude muito a se conectar com Deus. Muitas pessoas estão precisando de você agora, assim como você está precisando de Deus e talvez não tenha se dado conta disso. Eu espero que nesses 40 dias que estaremos juntos na nossa jornada espiritual, você possa entender que você é imagem e semelhança dele e que o seu propósito de vida está ligado ao que ele te chamou e às pessoas que você vai transformar aqui na Terra. Nos encontraremos no próximo dia. Até lá.